A nossa sessão começa, essa sessão da manhã, ela tem o objetivo de discutir as pedagogias do ensino superior. A gente está colocando assim no plural, porque é uma ideia que tivemos nas conversas preparatórias para esse evento, conversas até que eu comecei anteriormente com o Renato, alguns anos atrás já. O senhor Renato é professor, pró-reitor de graduação da FURG, e a ideia é que sobre esse nosso campo de atuação, o ensino superior, a gente tem visto nos últimos anos a emergência de grupos de reflexão sobre a pedagogia do ensino superior, concentrados em determinadas áreas de formação. Então, no caso do Renato, a área do direito, mobilizações que são mais antigas na área de saúde, na área de medicina, de odontologia, agora mais recentemente da engenharia. E nós pensamos, então, quando pensamos o evento, pensamos propor uma mesa que juntasse as pessoas que estão fazendo essa reflexão desses campos, para que nós, pró-reitores, pudéssemos ter um painel do que está emergindo dessa discussão. Claro que isso ainda não tem nenhuma sistematicidade, nenhuma organicidade, né? Essas coisas são muito desconexas ainda, mas isso oferece para a gente um certo horizonte no qual a gente pode começar a trabalhar para pensar nessa tarefa que as Progrades normalmente assumem, de fazer a formação dos professores do ensino superior. Como é que nós vamos direcionar as nossas políticas nessa direção? A gente vê cada vez mais as Progrades envolvidas com essa tarefa, né, de formar os professores do ensino superior, lembrando que eles chegam muito bem preparados para a pesquisa, né, nas nossas universidades. Os nossos concursos são dirigidos para selecionar os melhores pesquisadores, mas nós ainda não temos mecanismos de selecionar e talvez, né, já que a seleção possa não ser a melhor forma de fazer isso, mas ao menos de formar os professores entre esses melhores pesquisadores. Esse é o nosso desafio, então, né, que muitos das nossas pró-reitorias já iniciaram um trabalho. Aqui na UFPR a gente tem um trabalho muito antigo já nesse caminho, de quando recebe os novos professores, fazer uma formação para que eles possam entender melhor, né, qual a natureza da prática profissional que eles vão começar a realizar. Muitos vão ter os seus primeiros momentos em sala de aula, nunca foram professores efetivamente, né, fizeram uma longa formação universitária de mais de 10 anos, mas nunca tiveram a tarefa de conduzir um curso do início ao fim, né, processo de planejamento do curso até o processo de avaliação. E isso é um desafio muito grande para a Prograde, porque sabemos o impacto que isso tem no resultado final do nosso trabalho, o resultado que sempre esperamos ser o da diplomação, mas sabemos que nesse percurso isso acontecem muitos descaminhos, e alguns deles talvez relacionados à falta de preparação dos nossos professores. Bom, então eu vou passar a palavra ao professor Renato para que faça então o encaminhamento da mesa, mas eu vou apresentar rapidamente para o Renato não se onerar com esse primeiro trabalho, porque conheço, acho que todos, Renato, fica mais fácil, os que foram então convidados para a nossa mesa. Então, primeiro o professor Renato Duro, da FURG, professor da área de Direito, o professor Luiz Maurício, pró-reitor de graduação da UTFPR e professor da área de Engenharia, a professora Maria Celeste, professora da área de Odontologia, aposentada, da UEL, e os meus dois colegas aqui, o professor Edson Tissot, vice-diretor do setor de Ciências da Saúde, e a professora Cristina, do curso de Medicina de Toledo. São dois professores dos nossos cursos de Medicina. Bom, Renato, agora com você explica a dinâmica do trabalho. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu queria primeiramente agradecer ao professor Eduardo Barra pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na Federal do Paraná, um importante evento que é debater o ensino de graduação, né? Esse tema é relevantíssimo para todos nós, e penso que essa ideia que o Eduardo propôs de termos um espaço para pensarmos o que é, acho que quem tem cunhado muito esse termo,
pedagogias universitárias, né? A professora Maria Isabel da Cunha, que é uma pesquisadora 1A que trabalha muito com pedagogia universitária, mas muitos de nós já temos adotado essa terminologia da professora Mabel, né? Nossa querida Mabel, professora lá da UFPEL. E então a ideia é que nós possamos então ter uma leitura um pouco, né, a partir desses olhares de formação profissional. Alguns de nós iremos abordar um pouco sobre as DCNs de alguns dos cursos. Então, nos organizamos para que possamos todos falar e termos um tempo para o café e um tempo para o debate da seguinte forma. Então, o professor Edson e a professora Cristina, depois a professora Maria Celeste, o Luiz Maurício e eu ao final. Cada um de nós terá um tempo de 20 minutos. Eu já fiz uns cartõezinhos ali de advertência, né? De 10 minutos, 5 minutos e para finalizar, para que a gente possa aproveitar o café também, mas não só o café, mas um importante momento que é, né, o momento de debate, de explorar um pouco as potencialidades. Eu já advirto que a professora Cristina será privilegiada nesse momento do debate, porque ela precisa se ausentar um pouco antes de terminarmos o painel, né, antes do almoço. Então, a gente priorizará as indagações à professora Cristina. Então, eu agradeço muitíssimo a atenção de todos, né? Espero que tenhamos um ótimo evento e que a gente possa, nessa manhã, produzir reflexões sobre a qualidade da educação superior, né? E, sobretudo, sobre esses cursos que estaremos abordando e essas metodologias ativas que os nossos colegas também poderão estar também dialogando. Então, já de pronto chamo o professor Edson para começar a sua exposição e dar sequência ao debate. Obrigado. Bom dia a todos. Meus agradecimentos ao professor Barra pela honra de estar aqui nesse encontro das pós-graduações da Prograde. Isso para nós é muito importante, né? O professor Barra sabe que a medicina sempre está tentando chegar perto, né? Nós já tivemos participando nas tentativas de fazer novo plano pedagógico, né? E é muito importante que a medicina comece realmente a atuar mais dentro disso. E, sem dúvida nenhuma, o professor Barra tem dado esse espaço para que a gente consiga realmente participar e trazer a nossa experiência e a nossa preocupação hoje em termos de ensino, em termos de metodologias de ensino. Eu vou pedir só um minutinho aqui, por favor. Esse aqui fora, o que a gente pretende apresentar inicialmente como é o ensino da medicina, ou como foi e como ele está sendo, e principalmente o foco hoje em cima das novas diretrizes do nosso curso de medicina. Pode passar? A medicina sempre teve, né, uma aura de ensino muito à distância, em que o doente ficava longe, né, com o seu professor catedrático trabalhando junto a ele, e uma distância muito grande entre os demais participantes. Até que é o seguinte, esse professor, né, que na verdade era médico, mas Flexner ele teve uma participação muito importante na concepção do estudo da medicina. Ele foi contratado pela Fundação Carnegie para que ele avaliasse as escolas de medicina nos Estados Unidos. Ele avaliou o seguinte: 155 escolas, e viu que 31 não tinham condições, que elas mostravam, né, que a medicina era para poucos que estavam juntos com o professor catedrático e que não havia nenhuma interação, né? O nosso sonho é que o Flexner voltasse hoje também no mundo e viesse ver nossas 320 escolas de medicina. Talvez ele vá no relatório, né, dele, ele mostrou que havia muito que ser mudado, mas só que naquele tempo seguinte, a grande preocupação é a questão da especialização. Nós estaríamos entrando em épocas de grandes guerras e precisávamos de médicos especialistas. Então, Flexner, ele ditou, né, normas para que a medicina, né, se transformasse principalmente em especialidades. Os Estados Unidos viviam naquela época muita necessidade de ter especialistas em cardiologia, cirurgias traumáticas e assim por diante. Então, a medicina encarnou toda essa condição de especialidade.
Então, aquela medicina que falava ainda um pouquinho antes de Flexner em condições ou de algumas áreas menos diretamente ligadas à medicina, como homeopatia, farmácia, outras, ela tornou-se altamente especializada. Seguinte, e isso fez com que os nossos cursos de medicina, nós herdamos esse relatório Flexner, e todo o século XX, todo o nosso curso de medicina tornou-se um curso extremamente especializado. Nós temos aqui 88 disciplinas diferentes, de áreas, né, diferentes. Então, e o que foi ocorrendo? Nós temos participado das comemorações de cinquentenário, de alunos de medicina, 25 anos, e cada vez que a gente analisa o currículo deles, a gente vê que cada vez estão se incorporando novas disciplinas, né? A cardiologia, agora também tem a cirurgia cardiovascular, também tem a cirurgia vascular, a clínica vascular e assim por diante. Sem dúvida nenhuma, seguinte, isso fez com que, né, houve essa fragmentação muito grande do ensino e dissociação entre conhecimentos básicos e clínicos, né? Porque é muita especialidade, nós tínhamos que formar especialistas nas áreas. Especialidades de ponta ministradas com a mesma relevância dos conteúdos gerais, foi a tônica de toda essa revolução que o relatório Flexner trouxe para nós. Seguinte. E não mudou muito, né? Não mudou muito em termos de aula, né? Nós temos, né, o nosso emblemático, nós temos um auditório emblemático no nosso hospital de clínicas, que ele tem em torno de 200 lugares, o professor é uma formiguinha lá na frente, né, falando para um número extremamente grande de alunos. Seguinte, houve modernidades, nós tivemos o PowerPoint, seguinte, os famosos seminários, né, que foram o primeiro sonho, vamos fazer dinâmico, vamos colocar os alunos para falarem, né? Então tinha sempre um que falava, outro que cronometrava e o terceiro que servia o cafezinho ali, né? Esse era o grande seminário. Seguinte, numa expectativa que o aluno tivesse de formar, né, de resolver o quebra-cabeça da medicina, que na verdade, seguinte, nada passava mais uma concha de retalhos, falando totalmente ideias dissociadas. Seguinte. Mas a solução veio, né? A sociedade, ela tem as suas soluções. Na verdade, a própria sociedade começou a impor. Em 2001, nós tivemos, né, umas diretrizes que já começaram a delinear as diretrizes dos cursos de medicina, que tinha que ser mudado esse aspecto, que o Brasil não poderia viver mais nesse tempo de especializações. E na diretriz nossa última de 2014, de junho de 2014, ficou consagrado que nós tínhamos que ver, né, o nosso aluno como tendo a necessidade de uma formação generalista, de uma formação, né, em que promoção, prevenção à saúde, tudo isso começasse a ser mais valorizado, porque era e é a situação da saúde no Brasil o que necessita. Essas diretrizes, né, mostraram que os problemas da sua prática e na forma como o médico utiliza começaram a ser muito mais importantes. Então começou a haver a deshospitalização do ensino médico. Então o ensino médico focado nas grandes especialidades começou-se a voltar para a comunidade. Compreensão dos determinantes sociais, culturais, ou seja, né, voltou-se à era relatório Flexner, em que a sociedade tinha que estar participando mais, os problemas da sociedade tinham que ser evocados no estudo da medicina. Seguinte. E é muito interessante, né, que nessa diretrizes eles já alertavam em 2001, em 2014 ainda, que as metodologias de participação ativa dos estudantes tinham que ser, né, o grande foco da nossa mudança pedagógica. Integração e interdisciplinariedade, né, começou-se a entender que para entender todo esse complexo social que envolve o atendimento à saúde, a medicina não poderia estar dissociada das outras áreas da saúde. E inserindo o aluno nos serviços de saúde, no dia a dia, no cotidiano. Então, essas foram as propostas, e são as propostas de 2014, e que, né, estão hoje norteando os cursos de medicina, os novos, já começando dentro dessas diretrizes, e o nosso curso de 106 anos tentando
correr atrás dessas modificações. Seguinte. Em 2013, houve uma reunião em Brasília que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, conjuntamente, eles estabeleceram dentro da lei do programa Mais Médicos que a medicina teria que ter uma carga horária muito grande em atividades práticas, em unidades de baixa saúde, em unidades de pronto atendimento, e que o nosso aluno teria que estar pronto para, quando formado, atuar na comunidade, que ele teria essa obrigatoriedade por 2 anos, numa residência em unidade de saúde do SUS, para depois seguir a especialidade. Então, realmente mostrando a necessidade desse distanciamento da especialidade. Essa reunião foi em 2013, né? 13 estava tudo programado para já iniciar, a lei está aí, mas uma semana depois, quando os ministros iam mostrar os detalhes, não eram mais ministros, já haviam mudado, nem o da educação, nem o da saúde era mais ministro, e isso daí ainda, apesar de ser lei, está para ser da forma com que isso vai ocorrer. Mas é o que se espera da medicina, o que se espera da formação médica. Seguinte. Mas daí nós começamos a ver, bom, então nós temos que fazer modificações nas estratégias educacionais, que a nossa estratégia, o professor aqui, né, um bando de alunos vendo, né, ou participando só à distância, não funcionaria. E o que nós precisaríamos? Ensino centrado no estudante, baseado em problemas, integrado e interprofissional, baseado na comunidade e conduzido de forma sistemática. Isso é o que nós precisamos. E essa resposta, se vocês olharem, estava lá pelo professor Harden em 1984. Quer dizer, então a gente não precisava inventar a roda, né? Precisamos realmente olhar, né, para o que estava ocorrendo no mundo. Em 1984, o professor Harden estabelecia isso daí, que vem exatamente de encontro às necessidades da gente poder cumprir as nossas diretrizes. Seguinte. A passividade do estudante era muito importante, né? Porque nós tínhamos também que lidar com o problema cultural. O nosso estudante, ele vem na medicina, é o curso que tem o maior número de candidatos, é uma seleção extremamente rigorosa. A medicina é o primeiro curso, né, com mais número de candidatos. O segundo curso da Federal com maior número de candidatos é a medicina também, só que de Toledo, mas nós estamos muito próximos, a gente está ganhando por 1 ou 2%. Mas, então, isso mostrava que eram alunos altamente selecionados e que aprendiam em cursinhos, em aulas de formação, em que se privilegia só o aspecto cognitivo. Então, nosso aluno também não estava preparado, né, e tem que ser preparado para vivenciar essa necessidade de ele ser realmente quem vai produzir o seu aprendizado. Seguinte. Então, como a gente começa a analisar a questão da pirâmide da aprendizagem, a gente vê que, né, assistir palestra, leitura, a retenção do conhecimento é muito pouco. E já em 50% de retenção, há discussões em grupo. E isso foi a grande base que a gente teve para introduzir metodologias como o TBL, o Team-Based Learning, que é o ensino baseado em grupos. Também, né, mostrando a necessidade de cada vez mais a gente fazer a prática do conhecimento muito frequente desde o início do aprendizado. Seguinte. Nesse Fórum Nacional de Metodologias Ativas de Ensino, nós temos a cada 2 anos um fórum aqui em Curitiba, já foi mostrado bem isso, que é a ação do estudante é necessária para a aprendizagem e deve ser medido pela ação do docente, né? Então, existe uma troca, tem que ter, né, uma ação, tem que esperar uma reação, tem que ter um feedback e daí ver a progressão do nosso estudante. Isso seriam os princípios da metodologia ativa. Pode passar? Pode ir passando. Então, vocês veem aqui, comparativamente, as mudanças entre o ensino tradicional e o ensino, né, das estratégias educacionais seguinte, em que a gente teria que mudar as motivadoras, né, também mostrando para vocês ali referência de 1984. Né? Então, como a gente estava muito longe, né, de todo esse aprendizado. Então, centrada no estudante, baseada em problemas,
né? Ela é conduzida eletivamente, sistemática, tem que se ter uma programação, uma tendência cada vez maior complexidade, né? E não uma complexidade do nosso aluno que chega na enfermaria e aprender com aquele doente que está na enfermaria. A gente sempre brinca que a medicina, com todo respeito à clínica médica, não era clínica médica, era clínica médica deitada. Era o doente que estava no leito ali. Então, era esclerose múltipla, né, sistêmica, mas tratar uma pneumonia, tratar uma gastroenterite, não era o caso. Seguinte. Então, as metodologias ativas vieram, né, existem vários métodos, né, e esses são os métodos que nós encontramos com maior aplicabilidade na medicina. A problematização, PBL, TBL, aos métodos de avaliação, SEX e o portfólio. Seguinte. A problematização com o arco de Magalhães, seguinte, ele faz com que o aluno vá, hoje, na residência do paciente, ele observa como é que essa dinâmica familiar, ele levanta aí pontos chaves, né, que podem estar influenciando no binômio saúde e doença. São levantadas hipóteses, soluções e aplicação na família em seguida. Seguinte. Então, complementando esse arco, né, de observação, né, e sempre visando a realidade. Isso, né, e é uma das metodologias que nós conseguimos introduzir e hoje está no primeiro ano do curso de medicina, né, essa aplicação pelo Departamento de Saúde Coletiva. Seguinte. O PBL, né, com uma experiência muito grande em Londrina, né, Londrina tem acho que mais de 15 anos de PBL, em que o professor começa a ser só um mediador. Né? Ele está numa mesa, né, com os alunos que vão atrás do conhecimento de um caso clínico que foi aplicado. Seguinte, então o professor, né, e as várias pesquisas que vão se sucedendo para os alunos que vão trazendo as informações. Seguinte, o TBL, que é o aprendizado em equipes, né, que tem um valor muito grande, né, na própria pirâmide do conhecimento a gente vê isso. Seguinte. E também precisava a gente inovar em termos de avaliação. Será que seria inovar a avaliação com feedback, a avaliação com debriefing, a avaliação com acompanhamento? Então, a mudança era que a gente tinha que começar a estruturar ações, né? Não dessa forma, né? Que é que um vai ser privilegiado, o outro vai ter muita dificuldade, né? E a gente não sabe o que está ocorrendo. Seguinte. Então, com isso, né, nós começamos a ver a necessidade de avaliar competências, habilidades e atitudes. Não só a parte do conhecimento, mas as competências, habilidades e atitudes teriam que ter metodologias específicas, né, mostrar como fazer. E aí vieram as avaliações que são feitas durante o curso, e não aquela avaliação final. Ah, você reprovou. Por que eu reprovei? É porque você não tirou nota 7. Mas por quê? Onde que eu errei? Né? Seguinte. Isso daí, né, o grande método que é utilizado é o OSC, que é objetivo, o exame estruturado objetivo, em que você vai vendo competência do aluno, né, a partir de casos pré-selecionados, em que você espera desse aluno uma determinada resposta. Então, vocês veem, né, esses casos também, é uma metodologia que vem de 1975, do professor Harding, seguinte, que hoje, né, você vê que mais de 50 escolas, mais de 50 países, né, tem nas suas escolas médicas, utilizam o OSC como, né, o verdadeiro método de avaliação, em que você consegue avaliar adequadamente o progresso do aluno e consegue fazer uma avaliação uniforme, né, porque os estudos mostram que você consegue ter uma uniformidade em termos de avaliação. Seguinte. Estações padronizadas, o aluno recebe uma informação né, antes de entrar no box, onde que vai fazer a sua avaliação seguinte. E aí nós vamos avaliar várias coisas. Por exemplo, o item 3, crise da asma. O que a gente observava? O aluno sabia toda a teoria sobre a asma, mas quando você colocava na frente dele um monte de bombinha e um ator simulando que estava com falta de ar, eles se perdiam. Caía no chão a bombinha e o ator se esforçando cada vez mais, né, tentando mostrar a dificuldade respiratória, e o aluno se desesperando e pronto, né, e não resolvia absolutamente nada. E eram os melhores alunos, tinham tirado 10 na prova teórica. Né? Então, isso
Obrigado. Isso daí mostrava essa dificuldade ou a dissociação entre prática e teoria. Seguinte. O Minisex, que é uma avaliação clínica, então é por segmento, seguinte. Então, no hospital, né, nós temos vários cenários, o doente internar, o doente que está na cama, o doente está fazendo exame, avaliação dos exames, seguinte. Então, um checklist da anamnese, o que ele se espera do aluno com aquele doente? Obtenção da história, informações adequadas, seguinte. Naquele paciente que está fazendo o exame segmentar, seguinte, aquele julgamento clínico em relação aos exames. Então, tudo isso é feito de maneira segmentada, já numa fase mais adiantada do curso. Seguinte. O portfólio, que avalia a evolução, seguinte, em que o aluno vai desenhando todo o seu aprendizado, né, mostrando o que ele aprendeu e o que ele deve aprender, e o professor vai acompanhando os progressos, seguinte. Então, nós temos, o professor vai direcionar, vai avaliar a competência e habilidade. Seguinte. Só rapidamente, para fechar, na minha disciplina de ginecologia, 60 horas, nós temos 20 semanas, turma de 103 alunos. Como é que nós tornamos isso um pouco mais acessível? Seguinte, se nós formos ver um livro básico nosso de ginecologia, 1.184 páginas. Seguinte, isso significa que o aluno teria que ler, né, ou estudar 8 ou 9 páginas por dia, de segunda a segunda, fora as outras 14 disciplinas que ele tem no mesmo período. Temos que desenvolver matriz de competência, né, o que o americano chama de blueprint. Selecionar, seguinte, e como é que nós selecionamos? Né? 80% das patologias mais comuns. E como é que nós sabemos isso? Fomos aos postos de saúde, a prefeitura nos ajudou nisso. O que mais aparece aqui em ginecologia? 80% seguinte, são essas 10 situações. Então, começamos a trabalhar com TBL dentro das situações, 10 situações comuns, né, dos nossos postos de saúde. Né? O que vocês consideram, né, você administrador da saúde, que deva ser resolvido numa unidade básica de saúde? Isso daí. Né? É isso que nós hoje ensinamos para os nossos alunos, seguinte. E a avaliação discente já mostrou desde o início, vocês veem no gráfico, o último gráfico aqui à direita, o aproveitamento, aulas teóricas, e lá na frente, né, o TBL e o OSC, com 80%. Então, o feedback dos alunos mostra isso, eles querem aprender, vendo, fazendo, né, refletindo. Seguinte, novos caminhos da medicina. Estamos tentando, né? Nosso curso é um curso tradicional, nosso curso aqui nós temos cátedras, nós temos professores ainda catedráticos, como eram chamados antigamente, que têm seus discípulos e que, né, dificultam muito a implantação de novas metodologias. Mas já temos, né, alguns exemplos, o Departamento de Medicina Integrada, que hoje reúne professores de várias áreas da medicina, que hoje coordena o laboratório de habilidades e simulação. A simulação é algo fundamental hoje em medicina e foi introduzida, e nós estamos com professores de várias áreas dando essa... Em que local ia colocar um laboratório de simulação? Na clínica médica, na cirúrgica? Não. Num geral, né, em que reúna vários professores. Nós temos hoje a primeira disciplina nossa, multidisciplinar, a disciplina de promoção, saúde e prevenção de doenças, que nós temos alunos matriculados da medicina, odontologia e educação física, trabalhando junto, né, no município de Itaquara, fazendo programas de promoção em saúde, né. Então, áreas diversas, mas áreas da saúde se integrando. Nós tivemos no semestre anterior a farmácia junto também. A disciplina de território e saúde, né, usando o arco de Maguirês, já no primeiro período do nosso curso de medicina. Saúde e sexualidade da adolescência, dado um primeiro período, para ensinar os nossos alunos, que são uns adolescentes crescidos, né, alguns adolescentes mais velhos, outros mais novos, mas a cabeça é igual, né, a como se cuidar. Né. Então, essa é a nossa visão, isso é o que nós estamos tentando, né, e a gente, novamente, agradecendo ao professor Barra por essa oportunidade, a gente fica à disposição depois para o debate. Obrigado.
Então, bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite, professor Barra, de estar aqui compartilhando com vocês uma experiência um pouquinho diferente para a universidade. Agradeço a participação do professor Renato e de todos os demais participantes da mesa. E a ideia era trazer um pouquinho a aplicação prática do que o professor Tissot apresentou para vocês anteriormente. Então, eu sou professora da universidade há 20 anos, eu sou pediatra, sempre trabalhei em especialidade aqui no Hospital de Clínicas. E em 2014, quando eu estava na coordenação do curso de medicina, o professor Tissot era meu vice-coordenador, quando o nosso curso daqui completou 100 anos, nós começamos a pensar em expandir o ensino médico para o interior do Paraná, partindo daquela lei dos mais médicos que possibilitava a expansão das escolas de medicina. Então, eu vou mostrar um pouquinho da experiência do que foi implantar um campus numa cidade que não tinha nada da Universidade Federal do Paraná e com um curso tão complexo que é um curso de medicina já apoiado nas diretrizes de 2014. Então, hoje, o nosso curso de Toledo ele é completamente diferente do curso de Curitiba, são cursos irmãos, mas são quase que adotivos, né? Porque não tem características bastante diferentes, né, entre eles. Próximo, por favor. Então, a expansão da educação médica na UFPR, ela teve 4 braços. A supervisão do programa Mais Médicos, que a UFPR fez no estado do Paraná inteiro. A expansão do curso de Curitiba, onde foi acrescentado vagas, docentes, recursos. A interiorização com a criação do nosso curso lá na cidade de Toledo. E a participação na Universidade Aberta do SUS nos cursos de especialização à distância. Então, a questão da interiorização era a criação de um novo curso em alguma cidade do interior do Paraná, com 60 vagas anuais, em que o MEC pactuou vagas docentes, vagas de técnicos administrativos, investimentos, né, para infraestrutura. Os senhores podem imaginar que nem tudo está completo até agora, né? Próximo, por favor. Então, a cidade escolhida foi a cidade de Toledo. Nós visitamos várias cidades do Paraná que se candidataram a receber o novo curso. Toledo foi escolhida por ser uma cidade polo da região. É uma cidade na região oeste, mais ou menos 540 quilômetros de Curitiba. Ela tem 130 mil habitantes. Ela é considerada a capital do agronegócio no Paraná. Então, é uma cidade bastante desenvolvida. Mas o que nos chamou a atenção foi a estrutura de saúde da região. Porque não tem como nós levarmos um curso de medicina para uma cidade que não tem estrutura de saúde. Nós não teríamos onde ter cenários de prática para os nossos alunos. Então, a cidade foi escolhida, ela tem torres gêmeas também, vejam, essa imagem clássica do lago, lago que é o Horto Municipal. E ela é conhecida também pela festa do Porco no Rolete, que acontece todos os meses de setembro. Aliás, eu acho que está para acontecer a festa nos próximos dias. Próximo, por favor. Então, como é que foi a medicina em Toledo? Nós chegamos lá, embora o curso e o campus tenham sido criados no final de 2014, nós chegamos lá em 2016, começando o curso já. Já tinha acontecido o vestibular da universidade, ocupando uma área inicialmente cedida pelo município, em torno de 1.700 metros quadrados, que nos serviu nos primeiros 2 anos, e esperando que liberasse os recursos para que a gente construísse o campus. Obviamente, o MEC não liberou os recursos, nós estávamos desesperados quando surgiu uma grande oportunidade, que um empresário local estava fundando o primeiro parque tecnológico de biociências privado do Brasil, que é o Bioparque, e ele nos convidou para participar desse projeto. E o parque simplesmente construiu o campus da Universidade Federal do Paraná, baseado num projeto arquitetônico feito pela universidade, então que atende todas as nossas necessidades. E doou, está no processo de doação desse campus. E a universidade ficou com a missão de equipar, né? Então, ele deu a estrutura e nós estamos equipando o campus. Nós hoje temos lá 12 técnicos administrativos terceirizados, mas os recursos do MEC da pactuação não chegaram. Nós recebemos em torno de 20% dos recursos pactuados. Então, todo investimento que tem sido feito lá é da universidade, que tem sido uma grande parceira nessa implementação, mudou a gestão e ela continuou nos apoiando. Era uma grande preocupação, uma mudança de gestão, né, de não haver apoio para um campus novo, mas a gente continuou com esse apoio integral da universidade. O curso começou, a gente recebeu as primeiras vagas docentes, e daí vocês imaginam como fazer concurso numa cidade do interior, onde o médico vai para lá para trabalhar. Ele não foi para lá para ser professor.
E esse é um grande desafio nosso, porque a universidade abre concursos para doutores, e se eu abrisse concursos para doutores lá, a gente estava fazendo concurso até hoje e não teria professor. Então, a gente tem doutores, sim, mas boa parte dos nossos docentes são especialistas. A gente tem uma autorização do Conselho de Ensino e Pesquisa para fazer concursos para especialistas. Hoje nós temos 240 estudantes, já no 8º semestre do curso, que é o final do 4º ano. E outra dificuldade foi o estabelecimento de cenários de ensino além do campus, né? E, felizmente, Toledo nos recebeu muito bem, a estrutura de saúde, e diferente do que ocorre em Curitiba, em que nós temos 5 cursos de medicina, nós somos o único lá. Então, toda a rede de saúde pública é aberta para a gente. Então, a gente pode entrar nas unidades, na UPA, pronto atendimento e etc. A dificuldade hoje é o cenário hospitalar, e é justamente o oposto do curso de Curitiba, que tem um hospital disponível, né, no centro da cidade, e a gente ainda está costurando esses cenários hospitalares. Próximo. As DCNs, o professor Tissot já falou para vocês. Então, colocando sempre a questão da centralização do aluno, atendendo às necessidades da população, inserindo o aluno nas redes de ser precocemente, a gente conseguiu inserir desde o primeiro período, e aplicando avaliações baseadas em competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, aqui a gente tem um outro desafio, que é a necessidade de se refletir novamente sobre os modelos que tem nas nossas resoluções da universidade. Então, as nossas resoluções não são para quem faz metodologia ativa. Como avaliar, como aplicar, carga horária, tudo é muito difícil para a gente adaptar. Próximo. Então, o nosso curso é integrado, nós não adotamos modelo disciplinar, outra dificuldade numa universidade centenária. Nós trabalhamos com sistemas, linhas de cuidados, é um curso baseado na comunidade. Isso não quer dizer que a gente forma médicos de família. Família é uma especialidade médica, ele é centrado na comunidade porque a gente parte da necessidade dessa comunidade. E nós utilizamos métodos ativos de ensino, onde o TBL é a metodologia predominante, mas não a única. Nós também utilizamos a problematização, a gente utiliza a aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, mas o principal é o TBL, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Próximo. Então, a estratégia do TBL também ela é antiga, aprendizagem baseada em equipes, e ela é uma estratégia centrada nos estudantes, para grandes grupos. Então, a gente encontra fotografias na internet de salas com 200, 300 pessoas, em que você pode fazer uma sessão de TBL. Esses grupos se dividem em equipes, em torno de 8 a 10 participantes, e ela pode ser utilizada em qualquer fase de curso, em treinamentos, em outras situações. Ele baseia-se, então, na formação da gestão de uma equipe, e a composição da equipe é importante, eu já vou detalhar para vocês, e na responsabilidade, compromisso dessa equipe em concluir a tarefa que foi proposta, e no feedback constante do professor durante todo esse processo. Tá? Então, as equipes, depois que elas estão integradas, são de fato uma equipe, não um grupo de estranhos reunidos, eles realmente contribuem para melhorar e desempenhar melhor aquela tarefa. Próximo. Então, o TBL ele tem 3 fases. A primeira fase é pré-classe, onde o aluno vai estudar ou vai assistir o que foi proposto, o professor vai ter que orientá-lo com antecedência, em torno de 10 a 15 dias antes, do que ele vai ter que estudar para aquela sessão. Na segunda fase, que já é a fase dentro da classe, a fase da garantia de preparo, onde esse aluno faz um teste individual, um teste de múltipla escolha, para verificar se ele de fato leu ou se ele assistiu aquilo que foi proposto para ele assistir. Depois, aquele mesmo teste que ele fez individualmente é aplicado na equipe, e o que se espera é que a discussão na equipe obtenha um resultado maior do que o resultado individual deste aluno. A apelação, o aluno tem direito a apelar, a não concordar com aquilo que o professor colocou, então ele tem direito à apelação, e o feedback naquele momento do professor. Tá? Então, essa é a primeira fase dentro da classe. E, na sequência, são revisados e são ressignificados os conteúdos que foram propostos, né? Então, o professor retoma os conceitos que foram propostos e ele aplica esse conceito com uma situação-problema, uma situação, um caso clínico, também em formas de perguntas e respostas, geralmente de VIF. Próximo. Então, quando eu tenho as 3 fases, lembrando que a primeira fase não necessariamente é um texto, pode ser um texto, pode ser uma
apresentação, pode ser um filme, pode ser um vídeo que esse aluno verifique. O professor vai definir essa fase, depois a fase dos testes na sala de aula e depois a aplicação de conceitos. Próximo. Tá? É claro que a gente tem que customizar o TBL, porque o formato original ele exige alguns... Acho que está acabando a bateria desse aqui. Alguns instrumentos que a gente não tem, como, por exemplo, testes com raspadinha, e eu estou tentando confeccionar na imprensa da universidade raspadinhas, e eu descobri que raspadinha tem uma técnica toda de segurança, porque envolve essas loterias, essas coisas, né? Então não é fácil fazer uma raspadinha, mas a gente tem que customizar, e desde que você obedeça esses 4 princípios, a gente consegue aplicar bem uma sessão de TBL. Então, primeiro, a formação e gerenciamento da equipe. Não dá para ter equipe com panelinha, com só meninas, só meninos. Então, a gente tem que formar a equipe, e a equipe permanece a mesma durante o semestre todo. E é a mesma equipe que vai para as práticas daí. Então, você tem que mesclar os gêneros e você tem que mesclar o perfil de cada aluno. Uma equipe só de alunos introvertidos, ela não vai ter um bom desempenho. Então, você tem que misturar essa situação. O aluno precisa se responsabilizar com o seu preparo, porque a sua participação é fundamental no desempenho da equipe. A atribuição às tarefas, elas devem levar a aprendizado e interação da equipe durante a fase intraclasse e desenvolvimento. E o professor ele tem que dar o feedback constante para esses alunos. Tá? Então, ele está o tempo todo em contato com os alunos naquela sessão para que você chegue ao final com o resultado que você previu. Próximo. Pode passar esse? Vamos para esse. Uma sessão, só para terem uma ideia, uma sessão leva em torno de 2 horas, podendo levar mais. Não necessariamente o professor precisa esgotar aquela sessão durante aquele período. Ele pode deixar para um dia seguinte. Então, todas as nossas sessões de TBL, todo o nosso módulo, a nossa grade curricular, prevê sessões de 2 horas sempre, são aulas geminadas. O que foi difícil para implantar o TBL? Primeiro, a gente precisa capacitar o professor e o aluno. Então, como foi dito no início da mesa, os nossos professores, em geral, são excelentes pesquisadores, mas não têm práticas docentes. E eu vou inserir numa metodologia ativa que vai ter que tirar ele daquela zona de conforto que ele já está acostumado. O aluno, a mesma coisa. Então, todos os semestres, a cada entrada no curso, a gente faz um curso de capacitação para os alunos, que, por sinal, ele é ministrado pelo professor Tissot e pela professora Marta, que é a coordenadora do curso de medicina aqui de Curitiba. Eles vão, no começo do semestre, e capacitam os alunos que estão ingressando no curso. A cada entrada de docentes, nós temos que fazer seminários e sessões de capacitação para o TBL. Tá? Daí a grande pergunta, quando nós inserimos o TBL, assim, nossa, o aluno de medicina é um aluno 10, né? Ele passou nos vestibulares mais difíceis, é um aluno super preparado, ele vai se disciplinar a estudar? Não. Ele é igual a qualquer outro. Ele não vai estudar. Ele talvez estude para algumas sessões e para outras não. Então, a gente entendeu que a gente só ia conseguir chegar ao nosso objetivo se ele estudasse. E para ele estudar, a avaliação tem que valer nota. Tá? Então, a cada semestre, a gente reavalia esse processo e a gente já mudou várias vezes. Atualmente, a gente faz em torno de 5 sessões de TBL por semana. Mais ou menos 60% da carga horária teórica é no formato de TBL. E cada sessão vale nota. Tá? Então, o aluno, eles estudam, eles têm que ter um bom desempenho da equipe, porque a nota final da sessão se baseia no desempenho individual, no desempenho da equipe e na interação da equipe como um todo. Tá? Então, ele precisa estudar. Se ele faltar aula, ele vai ficar sem aquela nota. Então, a média final dele lá vai estar prejudicada. E as sessões de TBL, elas participam com 30% da média final do aluno. Daí isso já impactou para a gente nas nossas resoluções. A nossa resolução que norteia, né, o ensino da graduação, ela tem 20 anos, e naquela época ninguém fazia metodologia ativa, e a gente precisa rever isso, porque daí o aluno me questiona, mas na resolução 3797 não está escrito isso, e daí a gente tem que vir aqui fazer reunião com o pró-reitor e tentar entrar num acordo, e agora acho que a gente está numa situação mais tranquila lá. Próximo. E para o estudante, qual que é a dificuldade? Mudança de uma forma de estudar. Né? O professor Tissot comentou, ele está acostumado
a receber informações. E nesse processo, se ele não se capacitar, ele não consegue desenvolver. Então, ele precisa estudar, raciocinar, ele precisa ter uma organização da sua agenda, ele tem que estudar todos os dias e não apenas antes das provas, porque ele continua tendo as provas a cada 2 meses, como qualquer outro curso. Lembrar que a formação de uma equipe leva tempo. No começo, eles são um grupo de estranhos reunidos, e até que essa equipe se harmonize e consiga ter um bom desempenho, leva uns meses. Então, classicamente, no primeiro período, nós temos o motim dos 2 meses. Então, começou as aulas, com 2 meses tem um grande motim, daí faz fila na sala da coordenação, eles me pegam no estacionamento, que eles não querem mais TBL, porque eles não aguentam, porque eles têm que estudar todo dia, depois eles acostumam. E hoje, eu pego um aluno do 2º, 3º período e pergunto, você prefere uma aula tradicional ou uma sessão de TBL? Eles sempre preferem a sessão de TBL, porque eles aproveitam muito mais a sessão de TBL. E quando esse grupo se torna, de fato, uma equipe, você observa uma mudança do comportamento desse aluno, inclusive para aqueles mais introspectivos, porque eles têm que se expor naquela sessão, uma maior autonomia e busca por informações, realmente uma participação ativa, e o aluno passa a desenvolver novas atitudes, porque ele tem que conviver com aquela equipe. Próximo. E para o professor, como é que é para o professor trabalhar com TBL? Tá? É uma mudança de paradigmas. Ele vai deixar de ser o transmissor daquele conhecimento e ele vai ser muito mais do que um facilitador, porque ele tem que estar muito bem preparado. Essa talvez seja uma das grandes diferenças com o PBL, onde o professor, de fato, é um facilitador. Ele pode ser um profissional, inclusive, de outras áreas, os objetivos já estão delineados, você já sabe exatamente onde você vai chegar. Cada sessão de TBL é única, porque depende muito da participação daquelas equipes naquele semestre. Então, o professor, no semestre seguinte, talvez ele tenha que rever o que ele fez no anterior, porque não vai ser mais a mesma sessão. Ele precisa de tempo para planejamento, ele precisa elaborar os materiais didáticos e as questões que ele vai utilizar, e mandar o material previamente, então a gente usa a plataforma do Moodle. Ele precisa conhecer o assunto, porque ele vai se deparar com um aluno que já leu. E ele vem com as dúvidas, ele não vem para aprender a primeira vez. Ele já teve contato com aquele assunto, ele vem esclarecer dúvidas. E daí o professor tem que estar preparado. Ele precisa dominar noções básicas de facilitação de trabalho em grupo, porque às vezes existem conflitos, né? E isso aumenta muito a carga de trabalho do nosso professor. Então, aquela hora extra classe, ela realmente é utilizada no professor 20 ou 40 horas. Próximo, eu já estou terminando. Então, nas várias etapas do TBL, ali que você vai do trabalho individual, a discussão em pequenos grupos e a discussão com a classe, é o que realmente vai dar o impacto na aprendizagem. Próximo. Tá? Então, ao fim do curso, o que se espera? Quando ele vai estar dominando o conteúdo do que foi proposto, vai utilizar os conceitos e raciocinar para soluções problemas. Isso provavelmente se assemelha muito a uma técnica tradicional de ensino. Tá? Ele vai se preparar para a educação permanente, porque ele está discutindo com a equipe dele, e a gente também tem que fazer educação em saúde na comunidade, a partir dessas equipes. Então, isso você obedece à diretriz curricular, em que tem um foco bastante no autoaprendizado. O aluno tem que aprender a aprender, porque uma hora ele vai sair do curso, ele vai ter que saber buscar as informações sozinhos e filtrar essas informações. E, além do mais, ele vai desenvolver habilidades de interação pessoal e de trabalho em equipe, que esse é a proposição diferenciada que o TBL traz. Próximo. Tá? Então, só vou ilustrar um pouquinho a nossa trajetória, né? O nosso início, 2016, era uma portinha na cidade. Próximo. Daí veio a possibilidade da parceria público-privada, a gente fez um projeto arquitetônico. Próximo. Em 2016, a gente tinha um projeto, esse campus foi construído em 1 ano. Próximo. Em 2018, a gente ocupou o prédio, já iniciando o primeiro semestre de 2018. Próximo. Então, hoje a gente tem laboratórios modernos, bastante equipados. Próximo. Sempre com tecnologia integrada, essa também é uma meta das diretrizes curriculares. Próximo. Simulação, então hoje a simulação é usada durante todo o curso, e nós adotamos o OSCE, aquele método que o professor Tissot
colocou sistematizado no curso. Os alunos fazem OSSE todos os anos no curso, a cada 2 semestres, e o centro de simulação ele foi preparado para fazer o OSSE próximo. Esse ano inaugurou o nosso restaurante universitário, que trouxe uma grande tranquilidade para os nossos discentes e servidores, próximo. Temos um centro de convenções, com 2 auditórios, próximo. Pode passar. E essa aqui é a vista da fachada frontal do campus. Tudo foi muito bom, foi muito fácil? Não, não foi muito fácil. Longe disso. A gente dorme por dia e eu nunca imaginei que eu fosse enfrentar os problemas que eu enfrento lá hoje. Para vocês terem uma ideia, hoje eu recebi pelo WhatsApp um porco-espinho no campus. Porque é um campus numa região rural, ele fica a 16 quilômetros da cidade e a gente tem que resolver o que vai fazer com o porco-espinho de hoje. Tá? Mas, então, a ideia era só trazer rapidamente uma reflexão sobre o que a gente está fazendo lá. A gente tem muitos desafios, a gente tem que rever o tempo todo e aprender com as outras experiências. Muito obrigada. Tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Celeste, como já foi dito, né? Eu sou professora aposentada da UEL, mas fui também, até 2018, presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, que é uma associação que tem 63 anos de idade, né, que lida com o ensino odontológico. E, portanto, a minha fala foi organizada de tal forma que eu não vou trazer uma experiência de uma universidade, mas de algumas que eu selecionei com muita dificuldade, porque eu não tinha nada, aí pedi material para os meus pares, e aí me mandaram um monte, e eu resolvi selecionar aquelas experiências, as mais baratas, ou seja, aquelas que mais facilmente poderiam ser implantadas ou despertar o interesse dos senhores, porque, na realidade, a gente tem diferenças abissais entre o nível de experiência e o investimento necessário para que elas existam. Então, para situar um pouquinho como está a odontologia, a formação em odontologia no Brasil, é importante que se diga que a gente está passando um momento de crise existencial muito grande, né? Nós tínhamos até 2010 200 cursos de odontologia no Brasil e achávamos muito. De 2013 até hoje a gente teve uma expansão, chegamos em 520 cursos e estamos à beira da luta contra a chegada da educação à distância nessa profissão. Então, é uma profissão que tem uma autoestima bastante elevada, né? Para situar para vocês a odontologia brasileira, eu acho que quem viu o ministro falando, viu ele falando que a odontologia é a área de conhecimento do país que tem a produção intelectual de maior impacto, né? Nós só perdemos no mundo para os Estados Unidos. Esses dados são de 2013, pode passar na sequência. Opa, não, está atrás. Aí. São de 2013, né? Mas mostram que a gente está à frente do Japão, da Alemanha, da Inglaterra, de todos esses outros países em termos de impacto da produção intelectual da área. E, do lado do ensino de odontologia, qual que vem sendo a incorporação de novas práticas? Pode passar. Nós estivemos em mais de 60 universidades brasileiras, falamos com mais de 5.000 professores, acompanhando a implantação das diretrizes curriculares nacionais. E nessas oficinas, a gente implantou um diagnóstico,
né? E nesse diagnóstico, quando a gente começou em 2006, né, a gente viu que o curso de odontologia brasileiro era majoritariamente tradicional, muito tradicional, com pouquíssima inovação. Pode passar, eu tinha feito uma animação que combinava comigo, né? Passando na mão, como não dava para ficar o tempo todo, pode passar. Mas que tinha uma inovação incipiente na maioria dos cursos brasileiros, né? Isso em 2006, 4 anos depois da aprovação das nossas diretrizes curriculares, que foram também em 2002. E em 2012 a gente fez uma outra passagem e viu que a gente já tinha uma inovação parcial em 67% dos cursos brasileiros. Isso mostra que a odontologia, apesar de mais lentamente do que a medicina, está em franco movimento de movimentação e de transformação curricular. Mas olhando para esse gráfico na esquerda, que é um gráfico de diagnóstico da situação do grau de inovação, é um perfil radial de avaliação, a gente viu, pode passar, que um dos principais problemas que a gente tinha nacionalmente para chegar à área externa desse gráfico, que é a nossa imagem objetivo desejada, um dos problemas que a gente tinha era o problema ligado à abordagem pedagógica dos cursos, né? Nós, a medicina, que sempre foi para e passo nosso principal parceiro, inclusive a primeira escola de odontologia sai de uma escola de medicina, sempre caminhamos muito junto. Metodologias mais transformadoras, como o PBL, por exemplo, eu venho de uma escola que é exemplo nacional de implantação do PBL. Uma transformação do curso de odontologia, né? A área, e mesmo no plano mundial, a gente não vê muitos exemplos de escolas de odontologia em PBL. A gente tem, sim, uma vasta gama de experiências, de abordagens pedagógicas ativas, mas que se somam a outras e a metodologia mais tradicional também. Então, isso colocou para a ABENO, né, para essa associação, a necessidade de enfocar, né, as mudanças pedagógicas e incentivar as práticas pedagógicas centradas no estudante. Como eu disse inicialmente, para se ter uma ideia de quanto esse terreno é fértil hoje, nós tivemos agora, nesse mês de agosto, um evento em Recife da associação, e um dos seminários era sobre uso de metodologias ativas na odontopediatria. A gente teve 50 experiências inscritas, né? Foram selecionadas 6, mas é uma área que está respondendo bastante. E os argumentos, pode parar? Os argumentos, né, para uma área que é tão técnica e tão árida, tem que ser argumentos que busquem na ciência, né, algumas informações muito importantes. Embora, do ponto de vista da educação, os benefícios das metodologias ativas, esse diálogo não é tão simples com a área. Ele começa a ficar mais simples quando a gente usa uma argumentação científica. Um dos estudos que a gente usou bastante foi os professores da engenharia do MIT, né? Antigamente, quando a gente pensava em medir atividade cerebral, a gente tinha aquela imagem do indivíduo cheio de eletrodos na cabeça, com equipamentos, etc. E esses professores, só um minutinho, eles desenvolveram uma luva com sensor nos dedos e utilizaram uma semana, estudantes de uma universidade utilizaram uma semana essa luva. Pode passar? E esse estudo está muito ruim a imagem, e eu também não tenho uma ponteira, mas vou pedir a compreensão dos senhores. Esse estudo mostra esse risco em amarelo, que aparece aí no final, atividade cerebral durante uma classe de aula tradicional. Quase zero. Se a gente pegar
durante o sono, que são as maiores curvas, todo mundo sabe que quando a gente está dormindo, a gente sonha, luta, voa, tem atividade cerebral bastante intensa. Quando a gente está no laboratório fazendo as práticas, tem outro nível de atividade cerebral. Quando tem atividade em grupo, e assim mostrando que, na verdade, a aula teórica tradicional, já foi mostrada aqui pelo professor Tissot, tem uma retenção muito menor, e tem uma adesão do aluno. Oba, ganhei uma... Mas acho que eu posso até seguir. Ela tá, olha que bom. Obrigada. Então, vendo aqui, aula, sono, né? Trabalhos em casa, estudo em casa, laboratório, prova, tudo é mais... efetivo do ponto de vista de estimular a atividade cerebral. E eu prometi também, deixa eu ver se agora, mas não está passando. Vamos apontar para cá, né? Ah, só está com laser, tá bom. Então, era para ser perfeito, né? Pode passar. Não, só dá para eu... Aí. Eu prometi também que traria uma atualização da situação das nossas diretrizes curriculares. A Beno trabalha desde 2012, que foi a época em que a gente fez 10 anos das diretrizes curriculares nacionais, em diferentes etapas. Essa é a nossa linha do tempo. Nós, em 2018, tivemos a aprovação do nosso parecer, por unanimidade no Conselho Nacional de Educação, e estamos aí na fila, aguardando a homologação. Só para dar uma ideia para vocês, eu não sei, acho que é do conhecimento de todos, eu talvez exagere um pouquinho, mas para se propor uma mudança de diretrizes curriculares, ou ela vem, como veio em alguns casos, diretamente de uma demanda do Estado, né? Ou ela vem de uma demanda da sociedade. No nosso caso, foi nossa demanda para aperfeiçoamento das diretrizes curriculares. E nós tivemos uma etapa bastante importante aí de públicas pela web e consultas presenciais. Então, o documento que vocês encontram na página do portal do MEC hoje é um documento que foi construído nacionalmente, teve a participação de 132 instituições de ensino superior, né? E teve muito o caráter de transformar a linguagem das primeiras diretrizes curriculares. Eu participei da etapa e da colaboração e da negociação das duas diretrizes, da primeira e dessa segunda, de traduzir um pouco melhor para o coordenador do curso de odontologia, que é uma pessoa que não tem o hábito de lidar com leis, não tem a apropriação da linguagem, traduzir um pouco mais o que se espera dos cursos de odontologia. Como esse documento pode passar? Como esse documento ele ainda não está homologado pelo ministro, eu só vou destacar os pontos fundamentais, que são integração curricular. Quem não tiver integração curricular não atende às diretrizes curriculares. Prática clínica. Nosso curso é um curso que tem que ser majoritariamente prático, envolve inclusive o desenvolvimento de habilidade motora manual, mais 50% prático. E a gente tem visto aí nacionalmente que algumas instituições estão fazendo inclusive cursos com 4 anos de teoria e 1 de prática. Porque é claro que as aulas teóricas são muito mais baratas do que as práticas, então, como estratégia de baratear o curso. Odontologia baseada em evidências, eu acho que essa luta não é só nossa, deve ser de toda a área da saúde, mas está lá muito enfaticamente a necessidade de avançar nessa direção. E o estágio no Sistema Único de Saúde. Esse a gente não abre mão também, porque a integração entre os setores de educação e de saúde é uma proposta de Estado. Bom, a utilização de metodologias ativas, né? Está lá também descrita, está aí o endereço para vocês. O endereço onde está o parecer, que está à disposição. Coloca muito claramente, né?
que as políticas institucionais no âmbito do curso de graduação em odontologia devem ter como referência no ensino o papel ativo do estudante no aprendizado e a realidade de vida dos usuários dos serviços de saúde bucal. Isso posto, eu vou passar alguns exemplos, então, né, do que esses que eu disse que selecionei, os mais baratos e, evidentemente, da minha universidade também, para que eu pudesse trazer um pouco do que a gente está fazendo numa universidade pública quase sem recurso. Essa metodologia é a metodologia dos 300, eu acho que muitos conhecem, uma metodologia que foi desenvolvida pelo professor Fragelli, da UNB. No caso desse exemplo, essa disciplina que está aplicando essa metodologia é a disciplina da Universidade Estadual de Londrina, a segunda disciplina que mais reprova. A primeira, sempre discutivelmente, é cálculo, em qualquer universidade. Mas nós, na Odonto, temos aí esse problema. É uma disciplina de diagnóstico que exige muito de raciocínio abstrato e integrado, né? E foi utilizado esse método, o método também está aqui, para quem quiser. Nem sempre ele me obedece. Ah, tá. Eu que tenho que obedecer, né? Então, esse método está lá disponível, eu não vou me ater nos detalhes do método, mas no resultado dele, né? Um dos principais ganhos é no desempenho médio e na melhora do relacionamento interpessoal. E aí todas as competências que estão envolvidas, né? Desenvolvimento de raciocínio crítico, trabalho em grupo, trabalho em equipe. Pode passar? E esse método ele exige, então, uma reunião presencial com os professores, os alunos são divididos entre aqueles que têm o melhor desempenho e o grupo que tem um desempenho a partir de uma linha de corte. Essa linha de corte ela é fixa em 4,7 como nota no caso do Fragelli, a UEL adotou, aliás, 4,5 no caso dele, a UEL adotou 4,7, e são feitos exercícios orientados para os estudantes. Pode passar? Aqui, nesse resultado de 2017, a gente vê o ganho que aconteceu para os estudantes que tinham as menores notas, né? E nesse método ganham os estudantes com as menores notas e os estudantes com as maiores notas que atuam como tutores dos que têm pior desempenho. Pode passar? Comparando a aplicação em 2017 e 2018, nós tivemos que fazer uma adaptação do método em relação à nota, porque os estudantes que são muito inteligentes e que reagem a todos os nossos processos, começaram a ir mal na primeira prova, para ter uma oportunidade de fazer a segunda e, quem sabe, aumentar a sua nota. Então, não queriam tirar a nota limite. Ok, pode passar. Então, aí eu trouxe algumas falas dos estudantes, mas eu acho que é importantíssimo, né, dizer que no plano do relacionamento interno, na capacidade que esses estudantes passam a ter de convívio, é um ganho bastante efetivo. Pode passar. Também, outro exemplo da UEL, a utilização de desafios diagnósticos no Instagram, né? Muito constantemente, lançando imagens aí e com hipóteses, para que os alunos desenvolvam hipóteses diagnósticas justificadas. Outro processo que exige raciocínio superior, né, mais elevado, e que também tem resultado bastante efeito. Uso de vídeo, canal no YouTube. Nós temos na UEL, nem é o nosso mais importante exemplo no Brasil, né? Mas a gente tem uma enorme produção de vídeos que são acessados pelo mundo inteiro. A gente tem muita informação sobre como o estudante usa o vídeo, né? Não é uma videoaula, mas como eu disse, a gente tem muita necessidade de prática e, portanto, o estudante tem a oportunidade de ver o procedimento que está acontecendo muitas vezes, voltar a repetir, escutar de novo. Então, isso ele não consegue na sala de aula, mas com a utilização do vídeo, e o vídeo é produzido, no caso da UEL, pelos próprios estudantes, é um projeto de elaboração de material didático. Uma coisa que proliferou muito na nossa área de conhecimento foi a gamificação,
como estratégia de metodologia ativa. Isso pegou muito, ou seja, a gente tem utilizado nacionalmente e tem produzido games que têm gerado royalties e dinheiro para as universidades. Nessa área de games, de aplicativos, eu mesmo sou uma pessoa que tem um aplicativo desenvolvido e patenteado. E, para dar uma ideia, estou quase chegando, para dar uma ideia aqui, por exemplo, jogos sérios como ferramentas na odontologia, só para uma especialidade, vocês darem uma olhada do que já tem publicado sobre a utilização de jogos. E também a utilização de jogos que são jogos livres, né? Esse jogo, eu não sei se alguém já jogou aqui, chama Plague Inc. É um jogo que, inicialmente, quando você olha o objetivo do jogo, dá até medo, porque o objetivo é exterminar a humanidade, acabar com toda a população mundial. Mas é um jogo fantástico, tem sido usado bastante, com imagens maravilhosas, tem sido usado pela microbiologia, pela patologia, pela imunologia, pela epidemiologia, e com uma capacidade de retenção dos estudantes muito boa, porque é a linguagem que eles falam, e às vezes a gente pede aulas para explicar o que é um vírus, como é uma bactéria, e em 2 minutos a imagem está lá e a bactéria está agindo e os sintomas também. Pode passar? Para falar de uma coisa bem simples, que é também na estratégia de gamificação, trouxe um outro exemplo da Faculdade Newton Paiva, de Minas Gerais. A gente tinha aulas de histologia absolutamente aborrecidas, né? Com lâminas de microscópio e tal. Essa instituição, por exemplo, está muito ruim a nossa sala para projeção, mas essa instituição, ela transformou essas imagens em grandes imagens com questões, recortou todas essas imagens e passou a utilizar com a montagem, ou seja, com o conhecimento ao inverso, né, para que os alunos pudessem reconstruir e descobrir a semelhança entre as células normais e patológicas, e etc, etc. Funcionou muito bem, teve um aumento de desempenho muito bom. Trago aqui o exemplo da Suprema, né, do OSSE, foi falado, usado em Toledo. Agradeço até as falas anteriores, porque me ajudaram, né, no pouco tempo que a gente tem. A gente também tem usado o OSSE, que é essa estrutura de avaliação por estações, né? Para se ter uma ideia da importância disso, a gente tinha provas teóricas sobre o conteúdo prático de determinadas disciplinas, sem conseguir avaliar em situações ideais todas as etapas da formação, todos os conhecimentos necessários para uma determinada competência. Pode passar? Já foi falado aqui, né? Aí são as estações, pode passar. E a gente traz também uma referência para quem quiser levar para os seus professores de odontologia e a avaliação da utilização do OSSE na Suprema. Pode passar? Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês, absolutamente dentro do meu tempo. Muito obrigada pela oportunidade, professor Barra.